Bom, gente, meu nome é Marisa Santos, sou professora de Direito Previdenciário, autora de 2 livros pela editora Saraiva, Sinopse 25 e o Esquematizado, da coleção coordenada pelo professor Pedro Lenza. E nós vamos começar a tratar do direito previdenciário agora após reforma da Previdência que ocorreu com a emenda constitucional número 103 de 2019. Ela foi publicada no dia 13 de novembro de 2019. E ela trouxe uma grande modificação, principalmente nas aposentadorias. Então, nós vamos tratar hoje das aposentadorias no regime próprio dos servidores públicos. Então, nós temos uma aposentadoria que substituiu as antigas aposentadorias por tempo de contribuição e por idade. Nós tínhamos 2 aposentadorias. Hoje nós temos uma só, uma aposentadoria voluntária com requisitos cumulativos de idade e tempo de contribuição. Então nós vamos ver agora como ficou essa situação para quem ingressar no regime geral de previdência social, aquele que é gerido pelo INSS, aquele que todo popularmente o pessoal fala que é o regime do INSS, é o regime geral de previdência social. Então, para quem ingressar nesse regime geral a partir da data da publicação da emenda, 13 de novembro de 2019, vai se submeter a estas novas regras, totalmente diferentes daquelas regras anteriores das 2 aposentadorias, uma por idade, outra por tempo de contribuição. Então, aquelas 2 não existem mais, existe só uma com requisitos cumulativos, idade e tempo de contribuição. Então, como é que nós vamos conduzir aqui? Nós vamos falar dessas regras permanentes e vamos falar das regras de transição. Como é que eu aplico as regras daqui para frente, ou seja, quem ingressou a partir de 13 de novembro de 2019, e como fica a situação daquelas pessoas que já estavam contribuindo, já estavam dentro do regime geral de previdência social, mas não haviam cumprido ainda os requisitos para se aposentarem, nem por idade, nem por tempo de contribuição. Então, existem regras que vão trazê-las daquele regime jurídico antigo para o novo regime, que é o regime pós-emenda constitucional 103. Então, vamos ver como é que isso vai se processar. Em primeiro lugar, então, nós temos uma única aposentadoria com requisitos cumulativos, idade e tempo de contribuição. A aposentadoria por idade não existe mais para os trabalhadores urbanos que ingressarem no regime geral a partir de 13 de novembro de 2019. Quem vai ter aposentadoria por idade? Só os trabalhadores rurais. Isto numa outra oportunidade a gente verá. Mas a partir da emenda constitucional, não haverá mais aposentadoria por idade para o trabalhador urbano que ingressar no regime geral a partir, então, da data da emenda. Bem, quais são os requisitos cumulativos, então, nessa nova aposentadoria para quem ingressar agora, a partir de 13 de novembro? A idade. 62 anos para a mulher, 65 para o homem, 3 anos de diferença. E o tempo de contribuição? O tempo de contribuição vai ser fixado por uma lei que deverá ser publicada. Mas enquanto essa lei não for publicada, esse tempo de contribuição que eu vou considerar é de 15 anos para os homens e 20 para as mulheres. Decidir qual rumo tomar em matéria de previdência social. Nós estamos discutindo essa reforma há muitos anos e como a legislação previdenciária tem essa peculiaridade de causar sempre um grande impacto, uma grande confusão para decidir qualquer coisa, previdentemente já se colocou, então, esse tempo de 15 anos para a mulher e 20 para o homem nessa regra. É uma regra transitória, não é uma regra de transição. Por que não é uma regra de transição? Porque eu estou aplicando essa regra só para quem ingressar a partir
de 13 de dezembro de 2019. Eu não estou transitando de um regime jurídico para o outro, não. Eu estou totalmente dentro do novo regime jurídico. Mas isto poderá ser ainda modificado por lei. E como eu vou calcular a renda mensal inicial desse benefício? Também é a lei que vai me dizer. Então, quando você ouve, é 60% da média, não sei o quê. Não, gente. Nessa hipótese aqui, eu ainda não sei como vai ser feito esse cálculo. Estou dependendo da lei. São regras ainda... Estamos no suspenso, né, com relação a essas regras para essas aposentadorias. Mas nós temos regras de transição, então, para aqueles que já estavam contribuindo quando veio a emenda e que não tinham ainda cumprido todos os requisitos para se aposentarem. Então, nós temos 5 regras de transição. Mas nós vamos ver aqui quais são as regras gerais que eu vou aplicar a todas essas hipóteses de transição. A primeira delas, está garantido o direito adquirido para todos aqueles segurados que ingressaram no regime geral e tinham cumprido todos os requisitos para a sua aposentadoria, ou por idade ou por tempo de contribuição, até 13 de novembro de 2019, garantido na forma das regras antigas, porque cumpriram todos aqueles requisitos, inclusive com relação à forma de cálculo. Isso está expressamente previsto no artigo 3º da Emenda Constitucional 103. Então, é o direito adquirido sendo respeitado. E se isso não estivesse especificado na emenda? Não haveria necessidade, na minha opinião, de especificar, porque o direito adquirido está protegido no artigo 5º da Constituição. E não seria uma emenda constitucional que diria que não vamos respeitar o direito adquirido. Essa é uma das cláusulas pétreas, aquelas que são imutáveis, né? Elas não podem ser derrogadas, alteradas, enfim, banidas da Constituição. Então, está garantido o direito adquirido. A segunda regra geral de transição, para quem está mudando de um regime para o outro, é permitida a contagem de tempo fictício nas hipóteses previstas na legislação anterior. Isso está garantido no artigo 25 da emenda. O que é um tempo fictício? É um tempo que não é de contribuição, mas que naquele período, na legislação anterior à emenda, era computado como um tempo de contribuição. A legislação anterior permitia. Isso deve ser estudado, a gente volta numa outra oportunidade, quando a gente for estudar esses períodos fictícios. Mas coloquem a regra agora aqui. Tempo fictício que valia antes da emenda constitucional continua valendo para aquelas pessoas que trabalharam naquele período anterior. Então, essa é uma regra geral da transição. O tempo de contribuição que eu vou considerar na regra de transição é contado de data a data, desde o início da atividade até o desligamento daquela atividade dentro da Previdência Social. Ou seja, explicando melhor, desde quando ele inicia a sua atividade coberta pelo regime de Previdência Social até quando ele a termina, certo? E eu desconto desse período todos aqueles que não eram de contribuição, que não tinham contribuição previdenciária, a não ser aqueles tempos fictícios que eu posso contar que a lei permitia. Se eram tempos que não tinham contribuição e não estavam incluídos naquele que a lei então permitia que eu computasse, eles não vão valer mais, não vão valer na regra de transição, ok? Não é assim tão complicado, eu sei que parece, mas não é. O trabalhador urbano que exerceu uma atividade que era de filiação obrigatória ao regime geral, ele pode computar esse período desde que ele recolha todas as contribuições pertinentes. Mas como isso acontece? Isso é muito comum. Tem gente que trabalha e fala assim, eu não vou precisar
sei lá, ninguém acha que vai envelhecer, que vai ficar doente, que vai precisar de cobertura previdenciária de forma alguma. Quando se é jovem, se pensa assim. E ao longo da vida, muitas pessoas pensam assim. Então, elas vão trabalhando, normalmente aqueles que são os autônomos, né? Exercem atividade por conta própria, que são segurados obrigatórios, devem contribuir para a Previdência Social, passam um tempo sem contribuir. Aí lá na frente, ele não tem tempo suficiente para a sua aposentadoria. Como é que ele vai fazer? Se ele quiser computar esse tempo antigo, que ele não contribuiu, mas deveria, ele tem que recolher aquelas contribuições em atraso, senão perdeu, né? Além disso, se ele for contribuinte individual, por exemplo, que é o trabalhador autônomo, tipo, por exemplo, um advogado profissional liberal que não é empregado, né, de empresa, um dentista profissional liberal, um médico, ele não só comprova que pagou a contribuição, como também que exerceu aquela atividade. Sabe, vou me inscrever como costureira e pagar o atrasado. Não. Só vai valer se você pagar, mas se também comprovar que exerceu a atividade de costureira, senão não vale. O que eu posso computar nesse período, então, para a minha aposentadoria na transição? Eu estou aqui exemplificando. Tempo de serviço militar, tempo intercalado em que o segurado recebeu auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Vocês sabem que uma das coberturas previdenciárias é a aposentadoria por invalidez, a outra, o auxílio-doença, incapacidade permanente, total permanente, incapacidade total e temporária. Nesses períodos que ele recebe benefício, ele não paga contribuição. Mas eu posso computar esse período? Pode. Porque o que acontece? Ele está em gozo de auxílio-doença, ele volta a trabalhar, ele volta a contribuir. Ou ele está em gozo da aposentadoria por invalidez, que nós vamos ver que mudou de nome, e volta a trabalhar, volta a contribuir, se recupera a capacidade. Eu só vou poder computar esses períodos nessa situação, se eles estiverem intercalados entre períodos de atividade. Nos dois casos, ele terá que ter voltado a trabalhar. O tempo como segurado facultativo. Um exemplo de segurado facultativo, estudante, por exemplo. Ele se forma, não está exercendo atividade remunerada, que o torne segurado obrigatório, está estudando para concurso, ainda não exerce a atividade remunerada. Não tem emprego, não está como profissional liberal. O que ele faz? Ele se inscreve como facultativo para ele já ir computando, né, esse período, né, lá na frente, quando ele quiser se aposentar. Também conta tempo aquele que exerce mandato eletivo, deputado estadual, senador, deputado federal, municipal, desde que ele não conte para outro regime, certo? Também na contagem recíproca, que se vai ver lá adiante quando se tratar principalmente dos servidores públicos, né? Que é o tempo que você contribuiu como servidor público na administração direta ou indireta, e aí muita gente deixa de ser servidor público e vai para a iniciativa privada, muda para o regime geral. Você conta esse período também. Períodos de gozo de benefício por incapacidade em razão de acidente do trabalho, eu também vou computar. Tempo de contribuição do servidor público ocupante de cargo em comissão, também a ver lá na frente, mas eu vou computar também. E o período em gozo de salário maternidade. Agora, há uma peculiaridade nessas situações, todas a situação que se apresenta com mais frequência, que na minha opinião é a mais importante aqui, é a do trabalhador rural que exercia atividade antes da Lei 8.213 de 91. Por que antes? Antes da Lei 8.213 de 91, o trabalhador rural não era segurado da Previdência do regime geral, ele estava expressamente excluído. Ele só foi incluído com a Constituição. Então, eu tenho situações de trabalhadores rurais que foram pegos também no meio do caminho, certo? Tem períodos anteriores à Lei 8.213, que é de julho de 91. Esse pessoal também não computa esse período aí para efeitos de carência.
Isso é uma coisa também a se ver oportunamente. Mas é uma regra geral que eu quero que vocês guardem, porque daqui para frente, nas regras de transição, a gente vai falar dos tempos que ele tem que comprovar, mas sempre com vistas a estas regras gerais. Então, nos próximos vídeos, a gente vai tratar das regras de transição. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, aqui Saraiva Ju, para você acompanhar o direito previdenciário e outras matérias também.